A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito das enfermidades que muitas vezes acontecem na vida dos crentes. A pergunta é: por que os crentes ficam doentes, uma vez que a Bíblia traz uma série de promessas de saúde para os filhos de Deus? Nós temos que, em primeiro lugar, aceitar o fato de que Jesus, de que a palavra de Deus nos promete saúde. Porque no capítulo 8 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus curou um leproso, em seguida um servo do centurião e logo depois a sogra de Pedro. E Mateus continua dizendo que ao final da tarde trouxeram para Jesus muitos endemoniados e ele apenas com a palavra curou a todos os doentes ou enfermos que levaram para ele. E aí Mateus prossegue dizendo o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então Mateus está citando o capítulo 53 de Isaías, versículo 4 e 5, que diz que Jesus levou as nossas enfermidades, doenças e dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos curados. Também o apóstolo Pedro diz que Jesus levou os nossos pecados na cruz do Calvário, e que pelas feridas dele nós fomos curados. Então veja que a Bíblia traz uma série de textos expressamente que Jesus levou as nossas enfermidades. Mas por que então nós ainda ficamos doentes? A Bíblia diz que nós habitamos em um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Um vaso de barro significa que o nosso corpo, esse é o vaso, é frágil, ele ainda está sujeito às enfermidades, à morte, a uma série de situações que nós podemos enfrentar nesta vida. Mas para quê? Para que a nossa fé seja aprovada, para que nós possamos honrar, glorificar a Deus, confessando que toda glória, todo poder e majestade pertence a Ele, não a nós, tá? Jesus também diz que estes sinais acompanharão aos que crerem, que no nome dele nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e estes ficariam curados. Tiago também diz que se houver algum enfermo no meio da igreja, deve-se chamar os presbíteros, que ungindo o enfermo com óleo, ele ficará curado, porque a oração da fé curará o doente e Deus o levantará. Então vejamos como Deus ele tem o interesse de que nós sejamos curados, de que nós tenhamos saúde. Jesus também diz que aquele que crê, fará as obras que ele fez e fará obras ainda maiores, porque ele foi para junto do Pai. Paulo também diz que na igreja o Espírito Santo nos dá para alguns de nós o dom de curar ou os dons de cura. Então vejamos que é propósito de Deus, é a vontade do Pai que nós sejamos curados. Mas nós vamos analisar aqui agora alguns fatos que a Bíblia traz para nós que causam enfermidades, podem causar doenças, tá? Nós não vamos aqui, eu não vou esgotar esse assunto. Muitas coisas nós só vamos entender quando nós chegarmos no céu, porque hoje nós conhecemos em parte, mas nós um dia conheceremos assim como nós somos conhecidos. Mas aquilo que a Bíblia traz para nós como conhecimento, nós devemos saber, devemos conhecer. A Bíblia diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aqui Tiago está dizendo que nós devemos confessar
os nossos pecados e orar uns pelos outros para sermos curados. Então, uma das causas que leva à enfermidade é a não confissão de pecados, um caminhar constante no erro, no pecado, sem que haja uma confissão diante de Deus, sem que haja um arrependimento, mas a insistência no pecado pode gerar enfermidade, pode gerar doenças. Nós vemos também Jesus ali no tanque de Betesda, quando ele curou aquele homem que por 38 anos estava enfermo. Ele disse para aquele homem: não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então vejamos que o pecado pode gerar enfermidades. Outro motivo que pode gerar enfermidades e doenças é a falta de sabedoria e prudência. Porque a maneira como nós cuidamos do nosso corpo, isso pode gerar sim enfermidades para nós. A nossa alimentação deve ser observada, porque o vício muitas vezes em determinados alimentos como açúcar, gordura, sal, também não ter uma noite de sono, não ter um tempo de descanso adequado para nós, claro que nós podemos sofrer com enfermidades por conta disso. Eu me lembro certa vez que o Senhor me disse para jejuar. Ele disse que eu deveria acertar a minha alimentação e diminuir a quantidade de açúcar. E depois desse mês de 30 dias cortando o açúcar ou diminuindo bastante na minha alimentação, o meu exame de glicose deu 6 pontos acima do normal. Então Deus ali estava me alertando. O Senhor ele está interessado que nós tenhamos saúde, mas se nós não observarmos com sabedoria a forma como nós lidamos com a nossa alimentação, com o nosso corpo, nós podemos ficar enfermos sim, tá? Também nós vemos em Provérbios diz que a sabedoria ela tem o prolongamento dos dias na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. Então, na mão direita da sabedoria, nós temos vida longa. Tiago diz que aquele que não tem sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, nós devemos buscar a sabedoria do Senhor, tá? Um outro motivo é a amargura. A amargura, ela pode gerar enfermidades. A Bíblia diz o seguinte para nós: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que quando nós estivermos orando, nós devemos perdoar aquelas pessoas que porventura tenham nos ofendido, nos ferido, para que as nossas orações não sejam impedidas, para que o nosso Pai também perdoe as nossas ofensas. Nós vemos que Jó recebeu a cura do Senhor no momento que ele orava pelos amigos dele, por aqueles 3 amigos que foram repreendidos pelo Senhor, que foi Elifas, Bildade e Zofar. Então, como Jó não permitiu que a amargura entrasse no coração dele, ele recebeu a cura do Senhor. Também nós vemos que a falta de amor pode gerar enfermidades. No capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que muitos ali naquela igreja estavam doentes e muitos já haviam morrido porque tomaram da ceia de forma indigna, porque não discerniram o corpo de Cristo e também não andaram em amor, porque alguns não esperavam pelos demais para tomar a ceia, comiam todo o alimento e não deixavam para outros que vinham também para se alimentar. E com isso, por não discernir o corpo de Cristo, por não andar em amor, muitos ali estavam doentes e muitos também já haviam morrido. Outro motivo
que gera enfermidades, outra causa de doenças, é a ansiedade. A ansiedade hoje, ela é a principal fonte de enfermidades que afeta a sociedade moderna. E nós vemos que a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas devemos apresentar diante de Deus as nossas petições com ações de graças, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós vemos no Salmo 91 uma série de promessas de livramento do Senhor para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam na sombra do Todo-Poderoso. E descansar é o quê? É não viver de forma ansiosa, não viver estressado. Então nós devemos descansar em Deus. E descansar é confiar, é ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então a Bíblia promete que Deus supre a necessidade dos filhos dele enquanto eles dormem. Nós não devemos ficar ansiosos e estressados, seja por conta do nosso trabalho, dos nossos estudos, da nossa família, do nosso ministério, por motivo qualquer. Nós devemos descansar no Senhor. E aí a Bíblia diz que seta nenhuma nos alcançará, nem praga, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Também outro motivo que pode gerar enfermidades é não alimentar o coração com a palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso espírito e o nosso coração são fontes de vida, de saúde para nós. A Bíblia diz assim em relação ao espírito e ao coração: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, o coração alegre é um bom remédio e o espírito abatido faz secar os ossos. Então, o nosso espírito, se ele não for alimentado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, nós poderemos ficar enfermos. Porque também diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então vejamos que o espírito firme sustém o homem na sua doença. O nosso espírito hoje, ele é a própria vida de Deus, a vida de Cristo. E ele nos confere saúde, porque essa saúde que vem do nosso espírito, que o Espírito Santo deposita em nosso espírito, passa pelo nosso coração e alcança o nosso corpo. Porque em Provérbios, no capítulo 4, diz que, filho meu, atenta-te para as minhas palavras, as minhas intenções inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque é vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Então a palavra de Deus é saúde para o nosso corpo. E ele continua dizendo: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, quando nós alimentamos o nosso coração, o nosso espírito com a palavra de Deus, o nosso corpo também recebe essa saúde divina. Porque Jesus também nos diz que as palavras que ele nos diz, ou as escrituras, são espírito e são vida. Essa palavra vida que Jesus utilizou ali é a palavra Zoe. A palavra de Jesus é a Zoe, é a própria vida de Deus. O nosso novo homem, o nosso espírito é Zoe também. Paulo diz assim:
Se vocês estão em Cristo, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Essa vida ali que Paulo disse que o nosso espírito é Zoe. Então, o nosso espírito é Zoe. A palavra de Deus é Zoe. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, ela fortalece o nosso espírito, nos dando vida e vida em abundância, tá? Então, nós temos que nos alimentar. Muitas vezes, nós ficamos muito preocupados em cuidar do nosso corpo, né? Nos exercitando, até por meio da alimentação também, e nós nos esquecemos que, em primeiro lugar, devemos alimentar o nosso espírito, o nosso coração com a palavra de Deus, porque aí nós teremos saúde. Então, muitas vezes, os filhos de Deus podem ficar doentes, enfermos, porque não cuidam do espírito, do coração se alimentando. No capítulo 3, versículo 16 de Efésios, Paulo diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então veja que nós devemos ser fortalecidos pelo Espírito Santo no nosso homem interior. Quem é o nosso homem interior? O nosso espírito. Então nós temos que ser fortalecidos pelo Senhor. Outra causa, motivo de enfermidades, são pensamentos e sentimentos de culpa. Porque as acusações do diabo tentam privar os filhos de Deus da graça divina. Quando uma pessoa se sente culpada e acusada, ela fica impedida de crer na graça de Deus, na bondade de Deus, no amor do Pai por ela. E isso impede que essa pessoa encha o seu coração, a sua vida, da paz de Cristo e da saúde divina. E isso pode gerar enfermidades. Nós sabemos que, assim como eu disse, o estresse, a ansiedade, e também eu posso afirmar aqui que a culpa, a acusação, podem baixar a imunidade das pessoas, tá? E elas ficam mais suscetíveis a enfermidades, a doenças. Então, em Apocalipse, no capítulo 12, diz que o diabo acusa os filhos de Deus de dia e de noite. Então, nós não podemos aceitar essas acusações, tá? Nós precisamos compreender a respeito da justiça de Cristo em nós. Nós somos a justiça de Deus. E eu já gravei alguns vídeos aqui falando sobre essa justiça, essa justificação. Não existe mais dívida ou culpa em nossas vidas diante de Deus, porque Jesus já levou as nossas dívidas, as nossas culpas lá na cruz do Calvário, tá? Então nós temos que nos sentir amados pelo Pai. No capítulo 5, versículo 1 de Romanos, diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus mediante a Jesus Cristo. Então nós temos paz com o nosso Pai, porque nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, à medida que nós caminhamos na palavra, nos alimentamos do conhecimento de Deus, o Espírito Santo nos conduz, nos ensina como nós podemos ter uma vida saudável com Deus, nos manter em saúde, tá? E como também recebermos a cura do Senhor se porventura ficarmos doentes, tá? No livro do Salmo 103, Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade
se renova como a da águia. Então Davi acreditava que Deus curaria todas as enfermidades dele, assim como ele perdoa todas as nossas iniquidades, que ele renova as nossas forças, a nossa mocidade, como a mocidade da águia. Então, nós devemos crer. Davi está dizendo aqui que ele confiava no Deus eterno para dar saúde a ele. E a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 6 de Hebreus, que nós que estamos em Cristo, estamos debaixo de uma melhor aliança, firmada em melhores ou superiores promessas. Por quê? Porque é uma aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Então, se Davi tinha grandes promessas, a Bíblia está dizendo que quem está em Cristo tem promessas superiores. Então, nós também devemos crer e confiar que o nosso Pai cura, sara todas as nossas enfermidades, tá? Também a Bíblia diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então não veio provação sobre nós que não fosse humana. Tudo que nós sofremos aqui é em decorrência da nossa limitação humana. Como nós vimos lá no início, nós habitamos em um vaso de barro. Então nós nunca podemos dizer que se nós ficamos doentes ou enfermos, é porque o nosso Pai Celestial tem o desejo, é da vontade de Deus que nós fiquemos doentes. Porque em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz: pode um filho pedir pão e o pai dar uma pedra? Pedir um peixe e o pai dar uma serpente? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará também boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então vejamos que a vontade do nosso Pai é que tenhamos saúde. Mas nós vimos aqui que muitas podem ser as causas das enfermidades, tá? Nós vemos que a culpa, não se perdoar, não receber a graça, a bondade de Deus, uma vez que você já se arrependeu do seu pecado, você já confessou diante de Deus o seu erro, você não deve se sentir culpado, você deve receber a graça do Pai e receber a promessa dele. Não devemos dar lugar à ansiedade, ao estresse. Devemos cuidar da nossa alimentação, do nosso descanso, confiando em Deus, tá? Não depositar no alimento o nosso prazer, o nosso refúgio. Nós não devemos ser viciados em nada, em açúcar, gordura, café, em coisa alguma, porque o Senhor nos deu espírito de moderação. Ele não nos deu espírito de temor nem de covardia, mas de amor e de moderação. Então devemos ter uma vida moderada, dominada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque parece loucura para ele. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. João diz que nós temos a unção do Santo e temos conhecimento. E essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas, tá? Então nós devemos ter o conhecimento sobre todas as coisas. O Senhor quer nos revelar o que está nos deixando enfermos e doentes, tá? Uma outra causa também de enfermidade, muitas vezes, é opressão demoníaca. A Bíblia fala de uma mulher que estava encurvada por um espírito demoníaco. E Jesus, expulsando aquele demônio, aquela mulher voltou a andar de maneira correta. A Bíblia também mostra um certo jovem
que tinha ataques epiléticos. E ali era um demônio que tentava matar aquele rapaz, uma hora lançando ele no fogo, uma hora na água, tentando matá-lo. Mas Jesus expulsou aquele espírito e aquele jovem foi curado. Há poucos dias, uma senhora de mais de 70 anos disse para mim que não estava dormindo no seu quarto devido a uma síndrome do pânico. E ela estava dormindo num corredorzinho muito apertado na sua casa, um lugar muito desconfortável, porque ela estava com medo de ir para a sua cama. E aquilo me indignou muito. E eu fiquei muito irado com o diabo. E eu ordenei aquele espírito que soltasse aquela mulher. E naquela mesma noite ela passou a dormir na cama dela. E isso já faz quase 2 semanas. E ela permanece tendo paz dormindo na sua cama. Então nós temos que entender quando a opressão demoníaca também gera enfermidades na vida das pessoas. E aí nós temos que dar ordem para que essas pessoas fiquem libertas. Então nós temos que buscar de Deus o discernimento para entendermos se nós estamos sofrendo ataques demoníacos ou se nós não estamos cuidando devidamente do nosso corpo, ou se também nós não estamos alimentando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Não é correto nós nos compararmos aos ímpios, aqueles que não conhecem a palavra e por isso não podem desfrutar das promessas de Deus, da saúde divina, como a Bíblia nos promete, uma vez que Cristo já levou as nossas enfermidades. No Salmo 91 diz o seguinte: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, enquanto praga nenhuma chegará à nossa tenda, e 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós contemplaremos o castigo dos ímpios, ou seja, o ímpio não está livre de sofrer com tudo isso que está dizendo no Salmo 91. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do Todo-Poderoso. Também lá no Egito, quando Deus livrou o povo de Israel de Faraó, a Bíblia diz que Deus livrou o seu povo para que o povo dele entendesse, conhecesse que que Deus fazia distinção entre os filhos de Israel e os filhos do Egito. Então também a gente vê o seguinte que a Bíblia diz para nós: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então nós temos que entender que o nosso Pai faz distinção entre aqueles que servem a Ele e aqueles que não o servem. Nós não podemos ter uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de ímpio, achando que nós estamos vulneráveis, assim como aqueles que não servem a Deus. Nós temos que nos apropriar das promessas e daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Então Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Amém.